Kurt era um perdedor fraco e patético, expulso do grupo do herói por ser inútil. No entanto, tudo muda quando ele descobre que tem mana infinita, capaz de fazer o que quiser, e começa a detonar todo mundo. Tudo começa quando Kurt se junta a um grupo de heróis Rank S, conhecido como Dragão Flamejante, mas nunca contribui nas lutas por falta de habilidades. Um dia, o líder arrogante do grupo o demite, dizendo que ele é um peso morto, e que estariam melhor com alguém mais forte. Apesar de tudo que passaram, eles o chutam de lado como lixo, deixando-o devastado. No dia seguinte, Kurt vai a uma estação de trabalho pedir emprego. Farei o que for preciso. E quando a recepcionista, Chrishell, ouve que ele fez parte do Dragão Flamejante, ela fica com grandes esperanças de que ele tenha um talento oculto. Infelizmente não sei, posso ser tão estúpida. Suas esperanças são frustradas quando ela o testa, e ele se revela um Rank G com habilidades de combate negativas. Você é um desperdício de vida e deveria desistir. Quando Kurt revela que está sem um tostão e desesperado, Chrishell sugere que ele tente um trabalho braçal e pede para ele levantar um saco de areia para testá-lo. Kurt concorda, mas o fraco também se esforça para carregá-lo, sentindo sua mana se esvair. Substitua-o. Felizmente, os padrões de Chrishell são baixíssimos, então ela o recomenda para trabalho de construção, de qualquer forma. Momentos depois, Kurt chega aos muros da cidade, onde o chefe o instrui a simplesmente consertar as paredes com cimento, já que Kurt parece um graveto prestes a quebrar. No entanto, quando o homem retorna em algumas horas, ele fica chocado ao descobrir que Kurt cobriu 1/3 da parede, o que deveria ser impossível. Diante disso, o homem paga a Kurt todo o dinheiro que tem e promete pagar o resto depois. Mas Kurt fica surpreso por ter ganhado tanto. 3 dias depois, uma multidão se reúne em choque, observando a rapidez dos reparos no muro da cidade. Enquanto isso, o chefe demite Kurt porque ele é bom demais no trabalho e há outras pessoas que também precisam de emprego. Ele então informa a Kurt que ele deve ser Rank SS e o aconselha a ir para a capital real. Infelizmente, como Kurt é um idiota, ele pensa que foi apenas um elogio. Devastado, Kurt retorna a Chrishell. Ah, droga, lá vamos nós de novo, esperando conseguir outro emprego. Lá ele avista uma garota chamada Yurishia, que quer contratar um minerador para ajudá-la a coletar cristais e vendê-los para pagar seus impostos. Hipnotizado pela beleza dela, Kurt se oferece para ajudar mesmo que a condição do trabalho seja desvantajosa. Yurishia hesita, já que Kurt parece precisar de um pouco de leite, mas sem outra escolha, ela aceita. Depois que eles saem, a assistente de Chrishell a informa que a conta de Kurt acabou de receber um depósito de 200 moedas de ouro, e enquanto ela surta, tropeça em um dos sacos de areia. Nisso, a assistente revela que não são sacos de areia, mas sim ferramentas usadas para medir mana, então fica mais pesado quanto mais mana consome. Nesse momento, Chrishell se lembra da reação de Kurt ao saco e se pergunta quem diabos ele é. Enquanto isso, Yorishi e Kurt chegam ao acampamento base, onde Kurt quase enlouquece ao saber que vão dividir uma barraca. Yorishi rapidamente o acalma e oferece comida, mas ele fica tão emocionado porque ninguém nunca fez o mínimo por ele antes. Ao anoitecer, eles se recolhem na barraca. Mas quando Kurt vê Yorishi espalhada como um jantar de ação de graças, ele escolhe dormir do lado de fora, o que impressiona Yorishi, que na verdade está testando-o. Na manhã seguinte, Kurt leva Yorishi ao melhor local para minerar cristais, mas ele a choca ao encontrar casualmente uma tonelada deles, que ela tinha muita dificuldade em achar. Ele então os converte em cristais mágicos, o que a assusta, pois até os melhores magos levam horas para fazer isso. Mas como Kurt tem a capacidade cerebral de um peixe, ele ainda não sabe qual é o grande problema. Após concluir o trabalho do dia, Yoritia segue para a capital real para vender os cristais a uma amiga chamada Mímico, que, após examiná-los minuciosamente, oferece comprá-los por 500 moedas de ouro. Mímico, curiosa para saber onde Yoritia conseguiu cristais de tal qualidade, tenta fazer com que Yoritia traga Kurt, mas Yoritia o protege como uma mãe galinha. Nisso, Mímico a aconselha a garantir que Kurt não vá para outra nação, pois com sua habilidade atual ele pode ser um conde na nação delas. Após a conversa de garotas, Yoritia sai do local e vai direto para Chrishell depositar as moedas de ouro em nome de Kurt. Lá, ela interroga Chrishell para saber mais sobre Kurt, e do pouco que Yoritia aprende, ela ordena a Chrishell que não divulgue as informações de Kurt a ninguém. Na manhã seguinte, quando Eurisha volta às montanhas, ela quase desmaia ao ver que Kurt havia construído uma cabana para eles em apenas uma noite. Enquanto isso, o dragão flamejante Fang, que recrutou um mago melhor para substituir Kurt, luta contra um monstro. E enquanto se perguntam por que não estão no seu melhor, Bandana sorri para eles notando que o grupo está acabado. De volta à cabana recém-construída, Eurishia conta a Kurt sobre uma oferta para ele como barão, graças aos seus finos cristais mágicos. Mas Kurt recusa a oferta, acreditando que ela está exagerando. Em vez disso, ele escolhe continuar trabalhando com Eurícia, supondo que o cristal mágico que ela vendeu não pode cobrir seus impostos. Mas mal sabia ele que ela se sentiu tão culpada pelo lucro que teve que depositá-lo na conta bancária dele.
Eles voltam ao assunto e ele lhe diz que garantiu um bom local de mineração. E enquanto ele está prestes a levá-la até lá, ela se preocupa com ele, pensando que ele estava ocupado construindo a cabana a noite toda, mas ele lhe diz que dormiu 6 horas. Vendo o quão preocupada a Eurícia está, Kurt interpreta mal a intenção dela e pensa que é um preguiçoso. Pare com isso, procure ajuda. Então ele se desculpa com ela, dizendo que vai trabalhar mais. Pouco depois, ele a leva a um vale onde lhe diz que ela encontrará um minério lá, e então ele retorna ao local anterior onde havia encontrado as pedras anteriores para continuar escavando materiais. Yorishia cava até a noite e celebra após encontrar um grande topázio, e ela instintivamente quer que Kurt o converta em uma pedra mágica para aumentar seu valor, mas ela rapidamente se corrige por pensar em usá-lo para si mesma. Depois disso, ela volta, casualmente adivinhando que ele teria construído uma mina através das montanhas, e quando ela chega lá, percebe que seu palpite estava certo. Enquanto Yoshiria entra na mina, ela tenta suprimir sua reação, dizendo a si mesma que é normal para ele, mas ela eventualmente surta devido ao tamanho da mina. Kurt, que parece um pouco sombrio, a ouve e se aproxima com muitas pedras brilhantes, e quando ela pergunta o que há de errado, ele diz que não conseguiu colher muito do minério que procurava. Ao ouvir que as coisas não saem do jeito dele, Yorisha relaxa, acreditando que Kurt também tem dias ruins. Mas quando ela curiosamente pergunta sobre as pedras brilhantes que ele havia coletado, Kurt casualmente lhe diz que são mithril. Neste ponto, o cérebro de Eurícia luta para acompanhar, porque as auras que Kurt havia encontrado são mais valiosas que ouro e platina. Mas ele lhe diz que o mithril não é valioso em sua aldeia. Perplexa, ela faz as contas, imaginando o que ele procurava para que o mithril não fosse considerado importante. Então ela pergunta a ele, e ele lhe mostra o oricalco, o metal dos deuses. O queixo dela quase cai, considerando que é o metal mais raro e valioso, mas Kurt a choca ao dizer que está em quase todo lugar e que basta cavar por 7 km para encontrá-lo. Ao ouvir que ele havia feito isso e preenchido o buraco em 8 horas, Eurícia se esforça muito e tenta ao máximo não perder a compostura. Então ela lhe diz para não encher a mina. No dia seguinte, eles retornam a Sumayela pelo túnel da mina. E como é um atalho do lugar de Tycoon, Eurícia o abre por uma taxa que ela afirma que pagará seu imposto. Em Samaela, Kurt encontra Bandana, e ela lhe diz que não é mais membro do dragão flamejante Fang, quando na realidade Galnovar havia enviado para buscar Kurt para cozinhar, já que apenas a refeição do garoto combina bem com seu paladar. Vendo que Kurt está procurando emprego, Bandana lhe entrega um mapa para encontrar e auxiliar uma mestre de ateliê chamada Ofélia na cidade. Ele a agradece e segue a direção para uma casa bem construída, onde Michelle, a assistente do ateliê, o recebe ansiosamente após saber que ele foi recomendado por Bandana. Ela imediatamente o leva direto para a cozinha, que parece ter sido infectada por zumbis, para atuar como lavador de pratos em seu lugar, e em minutos ele transforma o pesadelo de toda mulher em uma visão deslumbrante. Ele bisbilhota a casa como se estivesse em busca de tesouros, e no processo encontra Lislot, uma garota com uma maldição. Então ele a examina e procede a cozinhar uma refeição para ela depois de saber que ela está com fome. Enquanto isso, Yorishia se encontra com Mimiko e descobre que o valor do mithril que Kurt havia encontrado é de cerca de 5.000 moedas de ouro. A essa altura, ela se preocupa com Kurt sendo descoberto. Então ela conta a Mimiko como Kurt era membro do dragão flamejante Fang, e Mimiko a informa que o líder do grupo agora é um criminoso procurado. Curiosa, Mimiko pergunta a Yurusha qual é o próximo passo dela, e Yurusha revela que planeja estabelecer Kurt como um mestre de ateliê enquanto ela trabalha como sua guarda. O principal problema dela é que Kurt subestima demais sua habilidade, então será muito difícil para ela convencê-lo. De volta à cozinha, enquanto Kurt prepara mingau para Lislot, Ofélia aparece, e assim que descobre que ele fez contato com Lislot, ela lhe dá algum dinheiro para silenciá-lo antes de dispensá-lo pelo dia. Quando a comida fica pronta, ela a leva para o quarto de Lislot, onde a garota baba pela refeição. A princípio, Ofélia se oferece para provar para ter certeza de que é seguro, mas Lislot pula a etapa dizendo que já confia em Kurt e que, se for envenenada, a maldição já está muito profunda em seu sistema. Com isso, ela pega uma colher e elogia o sabor, mas de repente, ela cai no chão e geme, e Ofélia imediatamente se preocupa com Lislot sendo envenenada, então ela jura pegar Kurt. Mas para sua surpresa, Lislot se levanta. Surpresa, filho da puta! Parecendo sã e salva, e Ofélia vê que a maldição desapareceu. Ao mesmo tempo, em outro lugar, uma figura encapuzada se desculpa pela maldição ter sido quebrada, mas seu superior lhe diz para garantir que Lislot perca a vida. Mais tarde naquela noite, Ofélia leva Lislot para encontrar Mimiko, que está com Eurícia. E após uma breve apresentação, as garotas se curvam para cumprimentar Lislot, a quem chamam de terceira princesa de seu reino. Surpresa ao vê-la, Mimiko pergunta o que ela está fazendo ali, já que ouviu dizer que Lislot estava doente. Então Ofélia as informa que Lislot foi na verdade amaldiçoada por assassinos, que não a queriam.
a única filha do rei e da princesa Francois, do Império Grumaco, para viver, porque Liselotte serve como a paz que une as duas nações. Tendo aprendido que a maldição de Liselotte está quebrada, Mímico descobre que a razão pela qual Liselotte veio é para ajudar a rastrear o conjurador do feitiço. Mas sabendo que era um feitiço poderoso, ela se pergunta como foi quebrado, então Liselotte lhe diz que foi um garoto chamado Kurt quem a ajudou. Ao ouvir o nome dele, as garotas surtam, imaginando que tipo de negócio ele tinha com a princesa. Depois de alguns minutos, elas descobrem como Kurt a salvou, e Eurícia fica chocada que ele tenha conquistado tanto no pouco tempo em que ela não estava com ele. Indo direto ao assunto, Mímico lista 3 nomes de pessoas que ela considerava suspeitas da maldição de Liselotte: o Cavaleiro, o Bispo Tristan e a terceira rainha do reino delas. Como Sherlock Holmes, elas analisam as possibilidades de cada um dos suspeitos, e assim que veem que todos os 3 se encaixam nos critérios, Ofélia sugere que os atraiam com uma armadilha. E a melhor maneira é fazer Liselotte treinar com um novo mestre de ateliê. Assim, quanto mais qualquer um dos suspeitos descobrir sobre o novo mestre de ateliê, mais o grupo perceberá quem é o culpado. E para que isso aconteça, eles precisam de alguém talentoso. Felizmente, Eurazia estava na mesma sintonia que Ofélia, então ela lhe mostra um cristal mágico que Kurt havia feito. E depois de observá-lo, Ofélia o escolhe como o candidato ideal. No dia seguinte, Kurt chega à casa de Ofélia, mas então descobre por Michelle que não há trabalho para ele fazer. Então ele sai desanimado para uma lanchonete onde come algo e ouve um grupo de aventureiros reclamando que seu antigo membro do grupo não pode ajudá-los em sua missão atual, e que precisarão de um carregador. Interessado, Kurt se oferece para ajudá-los, mas eles parecem céticos, já que sua aparência magricela não se encaixa bem no requisito, pois ele precisará levantar cerca de 150 quilos. Para surpresa deles, ele os prova errados ao levantar casualmente 2 dos membros, cuja massa soma cerca de 250 quilos, e todos na lanchonete o aplaudem. Após superar as expectativas deles, os aventureiros contratam Kurt e eles partem logo após a refeição para os campos e se apresentam a ele. E ele faz o mesmo. Enquanto se dirigem a uma caverna, Kurt é atacado por um slime e perde pontos de aura enquanto luta para derrubá-lo. Para sua surpresa, Senna ajuda e ele fica chocado que os membros do grupo não estão irritados ou bravos com ele por ter estragado tudo. Em vez disso, eles se oferecem para protegê-lo de qualquer tipo de perigo enquanto ele faz o trabalho para eles. Dentro da caverna, Senna ilumina um lugar escuro, e eles descobrem que está infestado de goblins, então eles eliminam uma das criaturas logo depois que ela pede reforços. Enquanto o grupo sente a horda avançando sobre eles, Kurt encontra uma passagem secreta, então Kans diz a Senna para acompanhar Kurt enquanto ele e Danzo lutam contra os monstros que se aproximam. Assim que Kurt percebe que eles querem mantê-lo e Senna seguros, ele se sente reconhecido como um amigo, diferente de seu antigo grupo. Então ele deseja ajudar, mas Senna lhe diz que Danzo e Kans podem lidar com isso. Ela então ilumina a caverna para que eles prossigam, mas para seu horror máximo, ela descobre que estão no covil dos golems dragão de ferro. Enquanto Eurícia e Liselotte se dirigem à estalagem para procurar Kurt, Eurícia avisa Liselotte para manter seu status real escondido dele e de todos os outros, o que ela concorda antes de dizer a Eurícia para abandonar as formalidades. Quando chegam ao quarto de Kurt, veem que ele está ausente, mas Eurícia ouve Bandana da porta dizendo que Kurt seguiu com Sakura, outro grupo de aventureiros, para as cavernas a leste e nordeste da cidade. A princípio, Eurícia pensa que é uma armadilha para atraí-la, mas depois reconsidera antes de dizer a Liselotte para ficar para trás enquanto ela vai procurar Kurt. Para sua surpresa, a princesa insiste em ir junto e até lembra Yoshiria que aprendeu magia suficiente para se proteger. Sem escolha, Yoshiria leva a princesa consigo para a caverna, e quando chegam lá, Lancelot sente um cheiro de Kurt. Então ela o segue até uma parede secreta e, graças ao seu feitiço de aprimoramento dos sentidos, ela sente alguém lutando do outro lado da parede. Ao ouvi-la, Eurícia lhe diz para esperar atrás enquanto ela entra para buscar o homem deles, e momentos antes de ela correr para a caverna interna, Liselotte amplifica os atributos físicos de Eurícia para a missão. Eurícia então avança e derrota os goblins que Danzo e Kans estavam lutando com um único golpe, e eles ficam surpresos ao vê-la. Senna, por outro lado, se entrega ao destino, acreditando que estão perdidos. Então ela se desculpa com Kurt, mas como All Might, ele lhe diz para não se preocupar porque ele está lá. Ele chama os goblins dragão de ferro de golems de mineração e então caminha em direção a eles. E enquanto o atacam, ele usa sua pequena adaga para derrubá-los, como se estivesse furando balões em uma festa infantil. Senna não consegue acreditar no que vê, e enquanto se pergunta quem é Kurt, Yusharia se junta e percebe que ele facilmente derrubou os monstros perigosos. Quando Kurt a vê, ele pede sua ajuda para salvar Danzo e Kans, mas ela o assegura de que eles estão bem, embora feridos. Liselotte, por outro lado, tem os olhos fixos em Kurt como se ele fosse uma bolsa de luxo de edição limitada. Pouco depois, o grupo agradece a Yushiria pela ajuda, e eles lamentam sua negligência por não terem explorado a caverna antes.
Mas Yoshiria não se importa. Em vez disso, ela informa Kurt sobre a nova posição de mestre de ateliê que está surgindo e como ela gostaria que ele fosse com ela. A princípio, o tonto a lembra que está com a equipe Sakura, mas os membros do grupo dizem a ele para não se preocupar com eles e ir com Yoshiria. Surpreendentemente, ela lhes diz para também virem trabalhar com ela, já que precisam de aventureiros. Então o grupo concorda e planejam celebrar quando voltarem à cidade. Enquanto Kurt carrega os despojos de volta, Yoshiria lhe diz que ele refará o teste de aptidão quando começar a trabalhar no ateliê, então ele concorda. Ao retornar, Kurt encontra Mimiko, que se apresenta como uma maga da corte e o elogia por ter sido recomendado por Ofélia e por ter visto seu cristal mágico. Assim que ele descobre que ela é a técnica que supervisionará seu teste de aptidão, ele coopera com ela. E mais tarde naquela noite, enquanto os outros festejam, Mimiko diz a Yoshiria que todas as habilidades de aptidão de Kurt são rank esse e seu poder mágico latente excede em muito o dela. Assim que Yoshiria confirma sua suspeita, elas se preparam para executar seu plano secreto de mestre de ateliê. Mas assim que encontram Krisha ouvindo o relatório confidencial delas, elas a ameaçam indiretamente para não contar a ninguém, ou então ela seria transformada em purê de queijo. Alguns dias depois, eles partem para sua nova base. E enquanto Cantis curiosamente pergunta quem é o mestre de ateliê, Eurisha ignora a única pergunta que quase comprometeu todo o seu plano. Sina, que os observava desconfiada, acredita que Eurisha não contratou seu grupo por boa vontade. Mas para silenciá-los, então ela se põe em guarda e jura proteger os membros de seu grupo. Depois de um tempo, eles chegam à cidade de Tycoon, e Kurt fica amuado ao recordar como foi demitido em apenas 3 dias de trabalho nas muralhas. Após descer da carruagem, Eurícia os leva a um enorme e vazio terreno e declara que ali será a nova base deles a partir daquele dia. Ela silencia as pessoas confusas, dizendo que dormirão em uma estalagem por enquanto, até que a base do ateliê seja concluída. Ela então pergunta a Kurt se ele pode construir uma sozinho, e os membros do grupo a olham como se ela tivesse enlouquecido. Mas Kurt os choca quando diz a Eurícia para lhe dar apenas 3 dias. Sabendo que Kurt é o cara, Eurícia lhe diz para não ter pressa. E assim que ela pergunta se ele precisará de materiais extras, ele lhe escreve uma lista do que é necessário para o trabalho, e ela lhe diz que levará 2 dias para consegui-los. Enquanto Sina se preocupa se está tudo bem para ele lidar com as tarefas sozinho, Kurt se preocupa se consegue construir um lugar digno do mestre de ateliê. Com isso resolvido, Eurícia diz aos outros para segui-la até a estalagem, mas antes de partir, ela lembra Kurt de voltar à estalagem para comer e descansar regularmente. Quando chegam à estalagem, Eurícia instrui a todos a se sentarem para que possam ter uma discussão em mesa redonda. E Sina, que já antecipava tal coisa, pede a Eurícia para lhes dizer quem é Kurt, revelando como Kurt havia derrubado os golems dragão de ferro na caverna com apenas uma faca. Além de querer saber a identidade de Kurt, Sina também pergunta pelas identidades de Eurícia e Liselotte. Então Eurícia revela que era uma aventureira que servia diretamente à família real, enquanto Liselotte se apresenta como a terceira princesa do reino delas, que atualmente está escondendo sua identidade. Lá, Eurícia confessa que também não sabe quem é Kurt, mas o que ela sabe é que ele tem uma habilidade de combate muito fraca em comparação com outras aptidões que são rank esse. Assim que ela menciona que Kurt será o novo mestre de ateliê, Sina fica brava porque Eurícia não o contou e não planeja contar diretamente. No entanto, Eurícia explica que é extremamente difícil conseguir arrancar qualquer informação da cabeça duríssima do Kurt. Então, é muito melhor tê-lo por perto, com eles, do que deixar que um estranho o encontre e o use para seus próprios fins. Afinal, ele é ingênuo demais. Diante disso, Liselotte pede a ajuda de todos para proteger o Kurt, e enquanto o grupo reflete profundamente sobre o assunto, Danzo se pronuncia afirmando que, mesmo não tendo nenhuma obrigação de servir e proteger Kurt, eles decidirão fazê-lo, pois são seus camaradas, que lutaram lado a lado, à beira da morte. Enquanto os outros concordam, Sina acha muito complicado que eles arrisquem suas vidas por alguém que mal conhecem. Mas, ao descobrir que faziam apenas 6 dias desde que Eurícia havia conhecido Kurt, ela se desculpa, convencida de que era a única pessoa sensata ali, naquele cômodo. Preocupada, ela decide dar uma caminhada em direção à nova base, e ao chegar lá, quase perde completamente a cabeça. Depois de ver que Kurt havia progredido muito na construção em apenas algumas horas, surpresa e bastante preocupada com ele, Sina pergunta se não o estavam sobrecarregando com tanto trabalho, mas ele responde que se sente muito feliz em poder ajudar. A inocência dele a contagia de tal forma que ela decide sem hesitar entrar de cabeça nessa jornada com ele, e o chama de amigo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Danzo se encontra com Bandana e fica sabendo sobre Bibinak, o colega de equipe supostamente ferido que Kurt havia substituído durante a última missão deles. E ele percebe então que Bibonak é um verdadeiro canalha ambulante, que aceita missões de vilões e se infiltra em grupos de aventureiros antes de levá-los completamente à ruína. Ela informa a Danzo que Bibonak havia aceitado a mais recente missão de um certo grupo rival que nutre um grande rancor contra eles, com a clara intenção de arruinar o grupo dele. Após o encontro, Danzo paga a Bandana por toda a ajuda que ela lhe deu, e mais tarde naquela mesma noite, ele segue direto para o bar onde Bibinak se encontra e flagra o capanga bêbado tramando contra o seu grupo. Imediatamente Bibinak o avista.
Ele tenta fugir desesperadamente, mas tropeça em um fio e se encolhe de medo, enquanto observa Danzo se aproximar dele, como um vilão assustador e sinistro. Danzo então percebe que Bibinak os havia emboscado anteriormente, durante o incidente com os Goblins. Então ele ameaça Bibinak, dizendo para nunca mais se aproximar do seu grupo, ou então ele será sem dúvida transformado em sashimi. Enquanto Danzo se afasta, Bandana, que havia feito Bibinak tropeçar momentos antes, lamenta que Danzo não tenha dado um fim em Bibinak, pois aquele tipo de perdedor parecia ser o que causaria ainda mais problemas no futuro. Enquanto Bandana sai correndo, na esperança de terminar o serviço, ela avista um membro da unidade de inteligência, sob o comando de Mimiko, observando todo o procedimento. Então, ela rapidamente volta a se esconder. Lá, ela recebe um relatório detalhado sobre Marlofes, mas decide por conta própria ir para a cidade natal de Kurt. No terceiro dia, a equipe inteira simplesmente não consegue acreditar no que vê, depois de se deparar com a mansão ateliê que Kurt havia construído. Então eles entram na mansão e Kurt os leva para um tour completo pelo lugar, e todos ficam absolutamente impressionados com a incrível atenção aos detalhes que ele dedicou ao trabalho. Curioso, ele pergunta a Yurushia quando o mestre do ateliê finalmente chegará, e ela mente dizendo que o mestre sofreu um atraso. Depois de contar mentalmente todos os cômodos da mansão, ela pergunta a ele onde ele pretende dormir, mas ele responde que, como tudo o que faz são apenas tarefas, ele ficará em um quarto bem isolado lá na cozinha. Imediatamente, todos eles rejeitam veementemente a ideia e insistem para que ele fique no quarto principal. Mas a oferta parece tão absurda para ele que ele a recusa prontamente. Então eles passam mais de 2 horas tentando convencê-lo a ceder ao pedido, com a condição de que ele partirá assim que o mestre do ateliê chegar. Eurazia então pergunta a ele se ele conseguiria erguer uma barreira protetora ao redor do local para afastar quaisquer maldições, mas ele responde que isso seria bastante difícil para ele. Então, algumas horas mais tarde, ela decide por fim usar os talismãs que Mimiko havia lhe entregue. E enquanto isso acontece, Lysolot salta para fora de seu quarto na esperança de, por acaso, esbarrar em Kurt. Assim que Eurícia fica sabendo do plano de Lysolot, ela tenta repreender a princesa, mas Lysolot, percebendo a rivalidade, provoca Eurícia a respeito disso. Antes de partir, Eurícia adverte Lysolot para que ela não ouse corromper o puro e inocente Kurt deles. No dia seguinte, enquanto Kurt prepara o café da manhã, Lysolot prossegue com seu plano de ter seus frutos. Mas Yoritia a detém, e pouco tempo depois eles se deliciam alegremente com a refeição. Após a refeição, Yoritia encontra Kurt limpando os talismãs que ela havia cuidadosamente colocado para afastar as maldições, e enquanto ela tenta explicar da maneira mais simplória possível para ajudar seu Curupira de um dígito a compreender o motivo de tê-los posicionado ali, ela aguarda secretamente a chegada de Mimiko. Enquanto isso, o bispo Tristan bane Marlofes da igreja, informando-a de que a instituição não pode, de forma alguma, associar-se a ela, pois seu antigo grupo é extremamente problemático. E para piorar, o líder agora é um criminoso procurado. Ela tenta se defender, apresentando as razões por trás das ações impetuosas de Galnova, mas Tristan, que não se importa nem um pingo, diz a ela que sua má reputação manchará a igreja, então ele precisa dispensá-la, e isso faz Marlifes se sentir péssima, já que ela tem se dedicado de corpo e alma para ajudar a igreja. No entanto, Tristan oferece perdoá-la, caso ela possa conceder-lhe um único pedido. Então ele serve um vinho para ela beber. Quando ela o engole de uma vez, uma terrível maldição aparece em seu abdômen, e Tristan a ordena a aniquilar Lyslid se ela quiser que ele a livre da maldição fatal, então ela aceita a tarefa sem hesitar. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto ela dorme, sentindo uma dor intensa, ela vê um Lorde Demônio sorrindo maliciosamente para ela. Conforme os dias se sucedem na mansão, em certo momento durante o café da manhã, Yurushia nota que nada de ruim havia acontecido com Lyselot, mesmo com a ausência do talismã. Então, quando Lyslelot agradece a Kurt pela comida, acreditando piamente que aquilo a curaria caso ela fosse amaldiçoada novamente, Kurt a tranquiliza, dizendo para ela não se preocupar mais em ser amaldiçoada. Confusa, Yurushia pede a ele que, por favor, elabore melhor a sua explicação. Então ele explica que o motivo pelo qual ele não consegue criar uma barreira na mansão, como ela havia desejado, é que a mansão inteira já funciona como uma barreira para refletir maldições, e ele a havia ajustado de tal maneira que qualquer um que lançar um feitiço na direção deles começará a brilhar intensamente. Enquanto isso, o oponente que lançou mais um feitiço em Lancelot imediatamente começa a emitir luz, e isso ajuda Ofélia e Mimiko a sentir a localização exata dele. Depois de ouvi-lo atentamente, Yoshiri rapidamente se retira para informar Mimiko sobre suas descobertas, e Kurt sugere que Lancelot a acompanhe para fazer compras na cidade. Já que ela não havia sequer pisado na grama desde que chegou à mansão, mas ela parece visivelmente perturbada e rejeita a oferta. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eurícia se junta a Pofélia e Mimiko para localizar o lançador de feitiços, mas eles encontram seu cadáver brilhante e percebem que seu próprio aliado o havia eliminado por quase fritar os olhos deles. Após testemunhar a incrível habilidade de Kurt, Ofélia sugere que eles peçam a ajuda dele para capturar as pessoas que estão atrás de Lyslid. Mas Eurícia afirma que ela mesma se encarregará disso, pois não deseja de forma alguma colocar Kurt em perigo. Então Mimiko concorda e lhes diz que designará um de seus oficiais para guardar o ateliê. De repente, do nada, eles ouvem o sino de emergência da cidade soar e ficam sabendo que vários milhares de esqueletos estão marchando, sem parar, em direção à cidade. Alride, o capitão dos cavaleiros da cidade, discute acaloradamente com Generic, seu vice-capitão, sobre a melhor forma de enfrentar os esqueletos. E enquanto eles argumentam, veem múltiplos esqueletos se dissolverem completamente ao entrarem em contato com a Muralha Norte e a Muralha Oeste. Alred fica sabendo que isso tem algo a ver com Kurt, que foi quem consertou as paredes. Em outro lugar, enquanto Marlete se esforça para manter o feitiço usado para invocar os esqueletos, ela se pergunta o porquê e como o bispo conseguiu forjar uma conexão tão forte com o demônio. Enquanto o Lorde Demônio consome a magia dela para invocar as ondas de esqueletos, ele observa que usará a alma dela para alimentar o processo, já que a magia dela não é vasta o suficiente para toda a operação. E assim que Marlofes percebe que não vai conseguir resistir, finalmente ela entende que Tristan a havia, na verdade, enganado e armou tudo.
No dia seguinte, Eurícia se reúne com os outros na mansão e os informa sobre o atual e grave problema, e como as muralhas norte e oeste estão purificando as hordas de ossos. Enquanto ela se pergunta como lutar contra os monstros que conseguem contornar as muralhas, uma ideia brilhante surge em sua cabeça, então ela diz a Kirt que irá fazer uma limpeza na frente de batalha. Ansioso para ir, Kurt se oferece para ir junto, mas Eurícia recusa a ajuda dele e o manda ficar na mansão, cuidando de Lizelot, e isso deixa a princesa extremamente feliz, pois ela terá o Glizzy dele todinho só para ela. Eurícia então se dirige ao cofre para pegar algumas pedras mágicas que usará em seus planos, e em seguida ela vai junto com Namiko e Ofélia para se encontrar com Alraid e pedir a ajuda dele para desviar a atenção dos monstros, para que ela possa seguir para as ruínas e eliminar a fonte de todos os monstros. Alraid fica imediatamente cético devido ao plano extremamente imprudente dela, mas quando Ofélia e Mímico lhe mostram um cristal mágico, que elas chamam de seu trunfo secreto, Alraid se oferece para acompanhar Eurícia, enquanto seu vice-general lidera o esquadrão de Isca. Ao ouvir isso, Generic discorda veementemente, mas Alraid permanece irredutível em sua decisão, e ele pede a Ofélia e Mímico que também ajudem a proteger a cidade. Antes de se separarem, os homens servem-se uma xícara de água e fazem um solene juramento de permanecerem vivos para que possam compartilhar outra bebida juntos. Assim que Eurícia e Alraid chegam ao portão oeste, eles se deparam com uma grande quantidade de esqueletos junto à porta, então Eurícia arremessa um cristal mágico naqueles cabeças-ucas, e ele explode, transformando todas as criaturas em cinzas e abrindo um caminho livre para que eles possam seguir em frente. Enquanto isso, Kurt forja uma espada curta a partir de uma pedra de mithril, e a considera um fracasso, mas Lisa Loyavei diz que gostou muito, então ele a adverte sobre o quão perigosa e mágica ela é, antes de finalmente entregá-la a ela. Ao ver o sorriso dela depois de receber o presente, ele interpreta mal a intenção dela de tentar animá-lo, então ele fica sério e pergunta se há alguém a perseguindo. E percebendo que foi descoberta, Lisled se desculpa por ter envolvido ele e Eurícia em toda aquela confusão, mas ele a assegura que não se sente dessa forma. Ainda se sentindo culpada, Lizelot revela a ele que Eurícia está arriscando a própria vida ao ir para as ruínas ocidentais. E quando ele fica sabendo do verdadeiro motivo de Eurícia, ele junta as peças e percebe que ela foi para derrotar aquele que está perseguindo Lizelot. Isso o faz se sentir muito mal, pois ele não consegue proteger Lizelot de quem ele afirma se importar profundamente. E assim que ela o ouve dizer isso da forma mais pura e sincera possível, ela fica imediatamente perdidamente apaixonada. Como de costume, ele estraga completamente suas chances de marcar um ponto, e assim, consegue manter sua inocência por mais um tempo. Mas depois de observar o olhar desamparado de Lizelot, ele a convence a segui-lo para limpar as ruínas ocidentais. A princípio, ela se sente bastante preocupada, mas ele a assegura que eles abrirão um novo caminho. Poucos minutos depois, Lizelot se veste para a missão, e enquanto se prepara, ela balança a espada acima da cabeça, curiosa para ver o que acontecerá, mesmo com o aviso de Kurt. Mas de repente, uma figura misteriosa surge. No fundo da floresta, Auret e Eurícia lutam arduamente contra os esqueletos, apesar de terem avançado bastante, e isso acontece porque eles estão ficando sem cristais mágicos. Em certo momento, a rota é interrompida e Eurícia se vê completamente cercada pelos cadáveres ambulantes. De repente, o grupo Sakura surge e se une a eles na batalha, e com a ajuda deles, Eurícia e Alraid conseguem chegar à entrada das ruínas. Eles entregam a Alraid uma sopa que o surpreende imensamente, pois depois de consumi-la, sua ferida cicatriza instantaneamente, e logo em seguida, o grupo enfrenta os esqueletos, abrindo um caminho para que Alraid e Eurícia possam avançar rapidamente para as ruínas. Enquanto eles abrem caminho, avançando cada vez mais fundo nas ruínas, o Lorde Demônio os avista e fica impressionado com o quão longe eles chegaram em sua tentativa de arruinar seus planos. Então, ele decide fazer uma visita a eles. Assim que Eurícia vê o demônio, ela imediatamente arremessa um cristal mágico nele, na esperança de causar algum dano significativo. Mas para a surpresa dela, o demônio parece completamente inabalável. Então ele lhes diz que o ataque teria funcionado perfeitamente se ele não possuísse vida infinita. Mas Aurei tenta confirmar a teoria atacando o demônio com sua espada, e fica chocado ao ver o Lorde Demônio receber o golpe como se fosse um homem comum. O que é ainda pior é que as feridas cicatrizam instantaneamente, como se Orihime tivesse usado uma rejeição de eventos. Ele então elogia a força deles, mas lhes diz que eles, sem dúvida, falharão. Então ele revela como suas forças principais e de Isca estão lutando arduamente contra os guerreiros caveira, mas Alred grita que seus homens jamais se curvarão aos esqueletos. Para provar que eles estão errados, o demônio invoca ainda mais hordas de esqueletos para levá-los ao desespero, mas eles cortam a cabeça dele e esfaqueiam seu coração para tentar parar todo o processo. Infelizmente para a dupla, ele casualmente pega sua cabeça de volta antes de ameaçar enviar ainda mais demônios para romper a defesa e despedaçar Lizelot. E o Shiria treme intensamente ao imaginar a grotesca explicação, mas Alraid tenta fazê-la se concentrar, o que não surte efeito, já que ela está profundamente perturbada pelo fato de todos os ataques deles não estarem funcionando no Lorde Demônio. Enquanto isso, Marlifos, que já está em seu limite, se esforça para aguentar e sofre com fortes e dolorosas pontadas de fome. Então ela deseja ardentemente poder provar o Glizzy de Kurt uma última vez, e do nada ela o vê emergir do chão como se fosse uma toupeira. Ela imediatamente se precipita como qualquer outra mulher no planeta ao avistar Lizelot junto com ele, acreditando que Kurt havia descoberto todo o plano. Mas quando ele a interroga, ele incompreende completamente toda a situação, pensando que ela havia desabafado toda a sua raiva na cidade, porque Tristan a havia considerado indigna de fazer parte de sua coleção de harém.
Depois de repreender Marlofes por agir de forma tão vil, ele descobre que Eurícia está um andar acima deles. Então Lizelot diz a ele para fazer a limpeza enquanto ela se encontra com Eurícia. Marlofos observa em completo choque, enquanto Kurt permite que a princesa corra diretamente para o perigo. Mas o que a choca ainda mais é ver o idiota tirar um esfregão para limpar o círculo mágico que ela vinha tentando apagar, e como se estivesse assistindo a uma comédia de gag, ele facilmente apaga o círculo mágico. Coincidentemente, o Lorde Demônio sente o feitiço enfraquecer, então ele desvia dos ataques de Eurythia e Alhaide, em vez de ficar parado como um saco de pancadas. E quando eles percebem que suas feridas não estão mais cicatrizando, eles o pressionam ainda mais, mas ele derruba o último cristal mágico de Yurushia. Nesse exato momento, Lizard aparece e ele rapidamente a empala, chocando a todos ao redor, enquanto ele ri cinicamente como um vilão genérico e cruel. De repente, o cadáver se transforma em uma revoada de borboletas, e Lizelot aparece mais uma vez, explicando como a espada especial que Kurt havia criado para ela é capaz de criar uma ilusão perfeita e impecável. O Lorde Demônio imediatamente a ataca novamente, mas ela se transforma em borboletas, e na próxima vez que ele a vê, ela está parada bem perto do cristal caído e o estilhaça em 1000 pedaços, criando uma luz brilhante e intensa que o erradica completamente. Como um efeito dominó, todos os monstros que ele havia gerado desapareceram imediatamente, pondo um fim à guerra. Eurythia então repreende a princesa por ter violado suas ordens ao deixar a mansão, mas ao mesmo tempo, ela te agradece imensamente por tê-lo salvado. Alred faz exatamente o mesmo, mas Lizelot diz a ele para não agradecê-la, e ela promete recompensá-lo generosamente pelo trabalho muito bem feito na segurança da cidade. Ao ouvi-la, ele diz que deseja tomar umas bebidas com seus homens, e ela o assegura que ele será de fato recompensado. Marlofis, por outro lado, sofre intensamente com fortes dores de fome, e enquanto ela resigna seu destino à inanição, Kurt lhe entrega alguns bolinhos de arroz depois de ouvir sua barriga roncar bem alto. Ela então experimenta e, para sua total surpresa, a maldição desaparece imediatamente. E ela finalmente percebe que foi Kurt quem, na verdade, estava protegendo o grupo da presa do dragão flamejante lá nos velhos tempos. Isso a faz sentir um remorso profundo por tê-lo tratado como um completo lixo. Então ela se desculpa com ele, mas ele interpreta mal, achando que era um pedido de desculpas por ter causado problemas para Lizelot. Minutos depois, Eurythia e Lizelot correm apressadamente em direção a Kurt, mas então, membros do Esquadrão de Operações Especiais de Mimico avistam Marlefus para levá-la à prisão por todos os seus crimes. Marlefus então olha para Kurt em busca de ajuda, mas ele promete que irá visitá-la na prisão. Após a prisão de Marlopus, enquanto Lizelot conversa alegremente com Kurt, Eurythia os observa com admiração e gratidão por terem vindo em seu resgate. Então ela entrelaça os braços com Kurt, dizendo que é hora de todos eles voltarem para casa. Lizelot, que não recua de jeito nenhum, faz o mesmo, e Kurt percebe que de alguma forma ele as conquistou. Quando perguntado como se sente, ele lhes informa que não só é o novo Rei Sigma, mas que está muito feliz por não apenas ter um lar para onde voltar, mas também por ter ainda mais amigos. Mais tarde, naquela mesma noite, depois de observar os soldados devorarem silenciosamente o farto banquete que ele havia preparado para celebrar a vitória, Kurt pensa que estragou o menu, então ele se oferece para fazer um prato ainda melhor para eles, mas Alred lhe diz para não se preocupar, pois seus homens estão realmente gostando muito. Lizelot então apresenta Alred a Kurt como o capitão dos cavaleiros, e Kurt percebe que Alred era, na verdade, o homem que o havia empregado temporariamente para consertar as muralhas da cidade. Kurt, feliz, lhe diz o quanto gosta da cidade, e os homens feridos sentem suas feridas curadas apenas por terem participado do banquete. Em algum outro lugar, onde um demônio chamado Hildegard está amarrado, o Marquês Ticone aparece. Dias depois, enquanto Kurt e seu grupo se dirigem a uma vila, ele adormece e tem sonhos vívidos sobre seu passado, onde ele havia feito amizade e escoltado um demônio chamado Hildegard. E enquanto se divertiam na floresta, ela acabou experimentando os cogumelos errados, então ele teve que criar uma cura ali mesmo, na hora, para impedi-la de ouvir cores e ver sons. Ele acorda pouco tempo depois, e eles o informam que ele está quase chegando à vila para a qual ele havia pedido que o levassem. Quando chegam, Kurt e os outros se dirigem à colina, deixando Eurythia para lidar com todo o trabalho burocrático do escritório. Lá, o chefe da vila pede a ela que ajude a intervir na grave situação de escassez de água deles, acreditando firmemente que ela é a mestra do ateliê. Ela então se dirige a outra vila, no outro extremo da colina, para ver se consegue negociar uma forma de resolver o problema dos aldeões. Mas quando ela chega lá, o chefe da vila também implora, desesperadamente, para que ela ajude a resolver a situação da água deles. De repente, 2 aldeões os informam para irem verificar a colina, e quando Yoshiria corre para lá, ela descobre que Kurt havia criado um enorme lago para os pássaros dos quais ele estava cuidando. Ele então a pergunta sobre os anciãos da vila com quem ela havia se reunido, e para sua surpresa, ele os vê demonstrando grande apreço por Yoshiria. Então ele a elogia internamente por toda a sua diligência. Para demonstrar apreço ao grupo do ateliê por toda a ajuda prestada, os aldeões lhes entregam uma grande variedade de ovos, e enquanto eles retornam à base, Kurt promete usar os ovos para preparar uma comida deliciosa para todos eles. Finalmente percebendo que Lizelot não havia estado com eles, Eurythia informa Kurt sobre o fato de Lizelot estar com Tycoon, relatando o caso do monstro que eles haviam enfrentado dias atrás. Assim como Eurythia havia lhe contado, Lizelot e Alhaide jantam com Tycoon em sua residência, e o velho e astuto morcego, que possui afiliados com o reino de Gurumako, tenta conquistar Lizelot para, assim, aumentar sua própria autoridade. Enquanto ele tenta usar de todos os meios para descobrir mais informações sobre o mestre, Lizelot responde a ele de forma evasiva e astuta, ignorando completamente todos os rumores que ele já havia ouvido a respeito. Sem nenhuma outra escolha, Tycoon diz a ela que gostaria de nomear o mestre do ateliê como vice-rei sobre um pedaço de terra sem nome, bem próximo à Terra dos Demônios.
E Lancelot percebe que, ao fazer isso, o mestre do ateliê será forçado a fazer uma aparição pública. Ela tenta jogar suas cartas da melhor forma, dizendo que terá que discutir o assunto mais a fundo com o mestre, mas Tycoon não se convence, e ele a lembra que ela já recebeu a autoridade para tomar decisões como a representante oficial do mestre. Então Tycoon apela para Alraid, buscando saber a opinião dele sobre o assunto. Lisalot, em silêncio, deseja ter contado a Alraid sobre a situação de Kurt com antecedência. Então ela arrisca sua sorte, na esperança de que Alraid não caia na isca de Tycoon. Mas o Cavaleiro Cabeça Dura destrói completamente a esperança dela ao concordar com Tycoon em nomear o mestre como vice-rei. Lisalot tenta discordar, mas no processo acaba acidentalmente revelando algumas informações sobre quem é o mestre. E Tycoon, por fim, descobre o gênero do mestre. Algumas horas mais tarde, ao retornar ao ateliê, Lisalot informa Eurícia sobre como tudo aconteceu. Então Eurícia sugere que eles arranjem alguém para aparecer publicamente como mestre, mas Lisalot, que está perdidamente apaixonada por Kurt, discorda veementemente, dizendo que ninguém jamais poderá ser como ele. Curiosa, Lisalot pergunta sobre o paradeiro de Kurt. Então Eurícia a provoca, dizendo que Kurt está neste exato momento criando um descendente, e isso faz Lisalot enlouquecer completamente, acreditando que outra pessoa havia superado para dar à luz a semente de Kurt. Então ela instantaneamente decide usar sua autoridade para ser a número 2 na lista de desejos de Kurt. Vendo que Lisalot está completamente fora de si, Euryshia revela que Kurt está, na verdade, cuidando de um dos ovos de aves aquáticas que eles haviam recebido, e que está bem perto de chocar. Lisalot finalmente se acalma, e Urushi faz uma piada sobre a nova ave aquática de Kurt que talvez comece a botar ovos de ouro. Segundos depois, Kurt anuncia a todos que seu ovo acabou de chocar. Enquanto isso, no escritório de Mímico, Ofélia vê Mimico esgotada de tanto lidar com a papelada. Um deles, principalmente, tendo que monitorar todos os seus suspeitos, e graças a isso, eles descobrem que Tristan foi assassinado. De repente, recebem uma mensagem de que o ovo da ave aquática de Kurt acabou de chocar, e na mansão, todos surtam ao ver Kurt segurando uma garota, afirmando que ela tinha vindo do ovo chocado. Eurytia imediatamente avisa Kurt sobre a garota, dizendo que ela é um monstro e foi feita para derrubar Kurt assim que ele baixar a guarda. Então Eurytia tira a garota dele à força para fazer o que não pode ser nomeado, pela segurança de Kurt. Mas Kurt implora a ela, afirmando que assumirá a responsabilidade. Para sua surpresa, a garota a chama de mamãe, e Eurytia imediatamente entra em um transe onde ela cria a garota ao lado de Kurt. Mas Lisalot com ciúmes intervém e arranca a garota da mão dela, e ela também é chamada de mamãe, e imediatamente se desliga. Sina também segura a criança, e ao devolvê-la a Kurt, todos convencem Eurícia de que eles criarão a garota juntos, e sem nenhuma opção, ela concorda. Com isso resolvido, eles passam para o próximo obstáculo, que é dar um nome à garota. Lisalot rapidamente se manifesta e tenta cruzar o nome dela com o de Kurt, chamando-o de nome ideal para a garota, mas Eurícia intervém como uma árbitra de luta e dá outras sugestões de nomes. As duas brigam como cão e gato até Kurt intervir e nomear a garota de Akuri. Mais tarde naquela noite, enquanto Akuri dorme, Euryshia entrega uma amostra de cabelo de Akuri a um dos agentes de operações especiais de Mimiko, para descobrir mais sobre a garota. No dia seguinte, eles veem que Kurt construiu um quarto de brincar para Akuri, projetado de tal forma para evitar que ela fosse vista do lado de fora e que escapasse. Lá, Sina brinca com ela no lugar de Kurt, já que ele tem que sair para trabalhar com Euryshia. Mas antes de partir, ele promete, como qualquer outro pai no planeta, ter tempo para ela assim que retornar. Com isso resolvido, Kurt e Euryshia seguem para um novo destino. Mas no caminho, eles veem Akiri na carruagem e se perguntam como ela conseguiu entrar ali. Euryshia imediatamente sinaliza para um dos guardas de Mimiko, que age como um sujeito qualquer, e Kurt elogia silenciosamente Yurushi por sua inteligência. Ele então se sente mal ao perceber que Yushiria tomou a difícil decisão, lá atrás, de dar Akari para adoção, porque ela estava pensando muito na segurança deles, ao contrário dele, que só pensa no momento presente. Quando Yoshiria retorna a ele, ela o vê mal-humorado, então o encoraja, dizendo que eles não estavam errados sobre Akari, e que o melhor é que eles levem as coisas um passo de cada vez. Ao ouvir isso, Kurt fica feliz, mas eles são subitamente interrompidos por um velho, que chama Kurt e Eurytia de herói e retentora, e lhes diz que o objetivo deles é derrotar o Lorde Demônio. O idiota imediatamente concorda com o trabalho, mas Eurytia o impede, dizendo que não foi para isso que eles vieram. De repente, uma mulher aparece, chamando-se de cliente deles, e ela lhes diz para não se importarem com o sogro senil dela. Ela imediatamente assume que Eurycia e Kurt são um casal de recém-casados, e quando ela expressa seus pensamentos, Eurycia cora intensamente e congela no lugar. Kurt, por outro lado, fica sabendo sobre o trabalho, que é fazer os porcos começarem a comer adequadamente. Então ele prepara um pouco de comida para eles. Depois de fantasiar por vários minutos, Eurazia tenta clarear a cabeça, mas então ela se pergunta por que seu peito aperta e bate rápido toda vez que ela olha para Kurt. De repente, ela vê um dragão voando em direção a um Curry. Então ela saca sua espada para lutar contra ele. Mas para sua surpresa, Kurt a manda parar e ela fica chocada quando o dragão pousa para comer da ração que Kurt havia feito para os porcos.
Kurt então explica que é muito comum que dragões se juntem na hora de fazer ração para o gado, mas ela discorda dele. Depois que Eurythia se acalma, ela sente cheiro de sangue não muito longe dali. Então ela caminha até a fonte e, para sua surpresa, ela vê um membro caído da Phantom sangrando no chão. Naquele instante, Soulflare a ataca, mas Eurythia reage e entra em combate com ela. Kurt ouve os sons de choque, então ele se dirige para lá e quando vê Soulflare, ele a chama de caçadora de dragões. Mas Eurythia diz a ele para ficar para trás. Soulflare então exige um curry, mas Eurythia tenta contê-lo enquanto sinaliza para Kurt ir embora com o curry. Então eles pulam no dragão e voam para longe. Infelizmente, Soulflare espanca Yushirya e quase a deixa sem ar, mas Eurythia, que é tão resiliente como sempre, age como se tivesse sido derrotada. Então, quando Soulflare tenta finalizá-la, Eurythia joga um cristal mágico nela e isso cria uma explosão que pode ser ouvida a centenas de metros de distância. O efeito causa uma queda enorme que instantaneamente enterra Soulflare. Mas, como em um filme de terror, Soulflare rasteja para fora do chão e desta vez revela sua verdadeira forma como um demônio. Ela elogia Eurythia por forçá-la a sair de sua transformação, dizendo que é um feito digno para alguém que derrotou um Lorde Demônio. Assim que Eurythia descobre que Soulflare sabe sobre eles, ela percebe que Soulflare os estava observando mesmo antes da Guerra dos Esqueletos começar. Então ela descarta o dragão como o que o demônio está procurando, mas então suspeita que Soulflare esteja atrás de Kurt. Sem nenhuma outra opção para usar para lutar, Yushirya espera que Kurt e Akeri tenham chegado à cidade fronteiriça, mas, para sua surpresa, ela vê Kurt voando de volta para ela. E isso a faz se perguntar por que ela sequer arriscou sua vida atrasando Soulflare. Depois que Kurt se choca contra a árvore como os aviões em 11 de setembro, ele diz a Yushirya que voltou para ajudá-la a escapar. Imediatamente, os porcos correm na direção deles. Então Kurt a agarra, e eles se agarram a um dos porcos para fazer sua grande fuga do demônio. Lá, Eurythia pergunta a ele se é comum em sua vila as pessoas se jogarem no perigo, e Kurt diz a ela que não. Mas a razão pela qual ele está fazendo isso é que é normal para um homem agir imprudentemente para proteger uma mulher preciosa para ele. Depois de ouvi-lo expressar seus sentimentos, Eurythia nota que, embora Kurt provavelmente a veja como uma amiga, ela se apaixonou perdidamente por ele. Infelizmente, ela é instantaneamente trazida de volta à realidade, quando uma enorme bola de fogo lançada em sua direção atinge todos os porcos e os nocauteia. Os humanos abrem os olhos alguns segundos depois e percebem que estão bem na frente de Soulflare. Desta vez, Eurythia pega a adaga de Kurt e caminha em direção a Soulflare para lutar contra ela por causa dele. Então Soulflare arremessa uma enorme bola de fogo nela e enquanto ela se aproxima, Eurythia tenta um golpe esperando cortá-la em dois, mas ela falha e quase vira bacon torrado. Para a surpresa deles, um curry se agarra a Eurythia e Soulflare imediatamente dissipa a chama antes de sangrar e fazer sua grande fuga. Kurt então corre até Eurythia e lhe dá um pouco de remédio para curar suas feridas. Depois que ela se recupera, ela e Kurt se perguntam como a cura apareceu instantaneamente antes, então eles concluem que a garota pode se teletransportar. Eles tentam pedir para a Kuri fazer isso de novo, mas ela fica sem energia. Então eles olham em volta e veem os porcos espalhados por todo lado como Yamcha. Por que estou correndo tão devagar? Então eles levam o rebanho de volta para a fazenda. Logo depois, Kurt vai procurar Soulflare enquanto isso Eurythia volta com a Kuri. E ela confirma que Soulflare havia cancelado seu ataque ao atingir a Kuri. E Eurythia se pergunta por quê, então ela decide continuar pesquisando a estranha garota. Kurt aparece pouco depois com Soulflare, e ele narra como, lá atrás, a viu sangrando. Então a salvou com um remédio que ele havia misturado com um anestésico para impedi-la de se mover. Então ele questionou seus ideais sobre caçar dragões, especialmente um que estava ligado a um humano. Ela o havia olhado intrigada com o que ele estava dizendo, e ele concluiu que nem todos os chifres eram iguais e que ele nunca conseguiria uma amiga como Hildegard. Quando Soulflare o ouviu mencionar Hildegard, ela tentou falar, mas então desmaiou devido à perda de força. Depois de uma longa viagem, eles chegam à mansão e todos aparecem para recebê-los. Um homem estranho os cumprimenta e Lancelot o chama de mestre do ateliê deles. Ele se apresenta como Rikudo e agradece a Kurt por ter construído a mansão para ele. E a Shirya, que tem suas dúvidas sobre ele, ordena a Kurt que prepare o jantar e logo depois que ele sai, Rikudo se aproxima dela. Então ela o chuta e, para sua surpresa, a perna dela o atravessa. Ela então olha para Lizelot, confirmando que ela é a marionetista, e diz a ela que levou a piada longe demais. Lizelot simplesmente responde que ela fez a ilusão de como Kurt se parecerá em 5 anos. Yushirya de repente recebe uma mensagem de Mimiko, informando-a de que ela fará um relatório sobre sua investigação sobre Okuri em 3 dias. 3 dias depois, Mimiko aparece e os informa que, com base em sua investigação até agora, ela não sabe o que Okuri é. Para esclarecer o erro, Mimiko explica que as amostras de cabelo e saliva de Akuri correspondem às de humanos, mas a amostra de sua unha indica magia espacial, o que é impossível de encontrar em humanos. Então, embora Akuri possa parecer e agir como uma humana, ela definitivamente não é uma.
Mimiko então sugere que é melhor se eles usarem uma maldição de selamento para inibir a habilidade de teletransporte de Akuri, mas Kurt desaprova. Curiosa, Mimiko pergunta a ele por quê. Então ele prova como Mimiko confia nele e diz a ela para confiar em Akuri porque ela tem um coração bondoso. Então ele insiste que Akure ficará com ele. Todos os outros defendem Akuri e Mimiko os deixa com o assunto. Enquanto ela se dirige para a localização de Soul Flare, Kurt pede a Mimiko para não jogá-la na prisão. Mas quando Mimiko chega lá, ela se desculpa, dizendo que Soufflé enfrentará algo pior do que a prisão. Com isso, ela acorda o demônio para interrogá-la. E depois de provocar Soufflé para usar suas chamas, Mimiko revela que a sala tem uma barreira que sela a magia. Ela então tenta interrogar Saul Flare, mas o demônio jura que só responderá a Kurt, a quem ela alegou ter perdido. Então, pouco tempo depois, quando trazem Kurt para conversar, Saul Flare pergunta a ele sobre Hildegard, e Kurt a descreve perfeitamente. Percebendo que Saul Flare sabe sobre ela, ele pergunta pelo paradeiro de Hildegard, e Saul Flare revela que Hildegard foi capturada e aprisionada nas câmaras internas de Tycoon. Ao ouvir isso, as garotas não acreditam nela. Mas Saul Flare lhes diz que ela estava procurando uma maneira de entrar. Mas quando ela viu como a Cherry se teletransportou, ela concluiu que poderia usar o poder da garota para salvar Hildegard. Kurt acredita no que ela está dizendo, e enquanto ele pensa no próximo passo, Eurazia diz a ele para não acreditar em Saul Flare. Em vez de discutir com eles, Saul Flare diz a Kurt para verificar seu pingente, e quando ele o faz, ele vê que é o de Hildegard. Então Saul Flare diz a ele que a razão pela qual ela parou sua chama antes, enquanto lutava com Yushiria, foi porque ela viu a adaga de Hildegard com ela. Depois de ouvir Saul Flare, eles escolhem acreditar nela e dizem a ela que resgatarão Hildegard com a condição de que Saul Flare não vá embora. Enquanto Kurt promete resgatar Hildegard, ele implora a Saul Flare para não sair da sala. E ela o escuta antes de lhe dizer seu nome. Kurt então se vira para Mimiko em busca de ajuda, e ela mais tarde elabora uma estratégia, mostrando-lhes a planta da casa de Teikone, e falando sobre a sala a qual ninguém, exceto Teikone, tem acesso. Enquanto eles se perguntam como entrar, Lisalot sugere usar sua ilusão para enganar Teikone a destrancar a porta, deixando a ilusão passar pelas paredes, e ela planeja usar Rikudo para o trabalho. Ela lhes diz que o melhor momento para executar o plano é no terceiro dia, durante um festival que acontecerá em 3 semanas. Mas, nos 2 primeiros dias, ela aposta com Eurazia sobre quem conseguirá ter Kurt só para si primeiro. A hora do festival finalmente chega, e o grupo segue para a capital. No caminho, Lancelot quase entrega seu disfarce enquanto usa Rikudo. Mas o baixo QI de Kurt a salva de uma tonelada de explicações. Quando eles chegam à capital, os outros informam Kurt sobre o plano deles para resgatar Hildegard, então ele se oferece para ir junto, mas Lisalot o convence a passar um tempo com ela e Akuri por enquanto. Assim que o festival começa, o trio explora as atividades e Lisalot faz Kurt experimentar o caqui sem espinhos, e quando ele devolve a bebida a ela, ela a engole novamente para ter um beijo indireto com ele. Ela então guarda a casca da fruta como seu tesouro mais precioso. Enquanto eles exploram o lugar, Lisalot descobre que Kurt nunca gostou de festivais por estar sempre trabalhando. Então ela planeja fazê-lo se divertir muito, e depois se confessar a ele. Eles experimentam diferentes atividades que se estendem ao longo do dia, e quando o sol começa a se pôr, Lisalot recita suas falas e planeja realizar o que ela havia assistido em comédias românticas. Mas quando ela chama Kurt, ela o vê preocupado por não conseguir ajudar em relação a Hildegard. Então ela o encoraja e o lembra de como ele a salvou. Kurt se desvaloriza como de costume, e Hildegard aproveita a chance para dizer a ele como todos os seus amigos gostam dele. Ele fica tão emocionado e diz a ela que também gosta deles. Ao retornarem para a faminta Akiri, Lisalot nota que é a primeira vez que ela vê o sorriso sincero de Kurt, mas ela jura não errar seus cânticos de confissão da próxima vez. Alguns dias antes do festival, Kurt trabalha com Mithril, e ele ignora o ferreiro que ri dele depois de ver Kurt martelar o minério de Mithril para produzir uma arma a partir dele. Para a surpresa do homem, Kurt faz uma espada afiada do minério, desafiando a lógica do pobre homem. Então o ferreiro parte em uma jornada para se redescobrir. No segundo dia do festival, Eurisha se lembra de como Kurt havia feito uma espada de Mithril para ela depois que a anterior foi danificada em sua luta com Soul Flare. Agora é as vez de Eurisha sair em um encontro com Kurt, e por sorte, eles não precisam cuidar de Akuri. Enquanto eles começam a caminhar, Eurisha planeja levá-lo para outro lugar para se divertir, mas de repente, eles ouvem um tumulto vindo de uma loja de pães de carne da lua cheia, e vem um grupo de bandidos intimidando o dono da loja e sua filha. Em um dia normal, Yorishi agiria rapidamente para resolver o assunto, mas desta vez, ela só quer ganhar alguns pontos com Kurt. Infelizmente, Kurt vai até o tumulto, e ele desafia os bandidos, pedindo uma explicação. Mas quando ele os ouve insultar os pães de carne da loja, ele experimenta e elogia o esforço do dono da loja. Isso irrita os bandidos, então um deles o empurra para longe por pensar que ele é o próximo Gordon Ramsay. E por sorte, Eurícia intervém, informando-os de que Kurt é um membro da equipe de um ateliê. Ao ouvir isso, os bandidos fogem, já que é de conhecimento comum que as pessoas em ateliê são nobres.
Kurt então examina o dono da loja e percebe que ele tem um osso quebrado, então o carrega e corre para o hospital mais próximo, ignorando o conselho de Eurícia sobre curar o homem sozinho. Ela imediatamente fica de mau humor depois de ser abandonada em seu primeiro encontro, mas quando ela vê Luna, a filha do dono da loja, chorando, Eurícia a consola. De repente, ela avista Phantom vendendo cactos sem espinhos, então ela vai pegar alguns. E enquanto isso, Phantom lhe diz que há uma competição de culinária acontecendo naquele dia. E como a barraca de pães de carne tem um potencial muito alto para vencer, o restaurante Garjol, uma barraca muito popular que havia vencido 2 vezes seguidas, enviou alguns bandidos para destruir sua competição antes do início da partida. Eurícia franze a testa ao saber por que seu doce encontro foi interrompido, mas ela decide ir embora com Kurt assim que ele voltar. Infelizmente para ela, as coisas não saem como planejado porque Kurt tristemente retorna para informá-los de que o ferimento do dono da loja é grave e ele permanecerá no hospital até o dia seguinte. Então ele pede permissão a Eurícia para ajudá-los com a loja. Ela perde completamente a esperança em relação ao seu doce encontro e então jura se vingar do restaurante Gargill, esmagando-os na competição. Infelizmente, Luna lhes diz que eles estão sem os recheios de carne necessários para fazer os pães de carne, então eles não podem participar da competição. Para sua surpresa, Eurícia diz a Luna que Kurt conhece os ingredientes e ele a ensinará a preparar a receita para ajudá-la a vencer a competição. E dessa forma, o pai dela terá orgulho dela por fazer isso em seu lugar. Com isso resolvido, Kurt diz a Eurícia para pegar uma lista de itens, e então ele pede uma pá. Eurícia se preocupa com ele cavando bem na cidade, então ela diz a ele para primeiro conseguir uma licença. Algumas horas depois, os juízes que Gargill trouxe experimentam os donuts do restaurante de Gargill e o elogiam, concluindo que ele vencerá novamente. De repente, eles veem um grande fluxo de pessoas comendo pães de carne, então eles vão até lá. E Gargill fica chocado ao ver seu concorrente não apenas funcionando, mas eles também têm uma fonte termal, apesar de ter contratado bandidos para vandalizá-los. Luna vê os juízes e rapidamente eles entregam a amostra para experimentar, e quando eles abrem o pão, eles hesitam em prová-lo por causa da cor escura. Então Luna explica que é uma popular sobremesa oriental chamada anko. Enquanto os juízes experimentam os pães de carne, eles se apaixonam por eles, e isso irrita Gargill. Então ele os experimenta para refutá-los, mas ele vê os portões perolados apenas pela êxtase. Eurasia então aparece e explica como Kurt havia usado as fontes termais que ele havia escavado como um dos ingredientes para fazer os pães, mas Gargill não acredita nela. Em vez disso, ele inventa todas as razões para refutar Eurasia, mas todas as suas tentativas são derrubadas. Sem escolha, ele chama o juiz para lembrá-lo do acordo deles, mas o juiz rejeita o dinheiro de Gargill e diz que não pode dar uma crítica ruim à barraca. Gargill de repente avista os bandidos que ele contratou em um beco, então ele vai lá para recontratá-los para destruir a barraca da lua cheia. Mas para sua surpresa, os homens se transformam em Lislo e 2 agentes de operações. Eurícia então aparece e o acusa de todos esses crimes, dos quais ela ficou sabendo graças ao feitiço de ilusão de Lislo que enganou seus homens que trabalhavam no castelo. Eurícia então diz a ele para desistir e se render, mas Gargill tenta atacar Liselotte com uma faca, mas é parado e imobilizado no chão. Lá, Eurícia o acusa de traição, e Liselotte se apresenta como a 3ª princesa do reino. Em segundos, Gargill é empacotado e arrastado para uma adega. Algumas horas depois, Tycoon fica sabendo da prisão de Gargill, e ele se preocupa com quem sediará a festa em sua casa, já que Liselotte o visitará no dia seguinte. Seu assistente então sugere que ele peça ao vendedor de pães de carne que venceu a competição para atuar no lugar de Gargill, e Tycoon concorda com isso. O que incomoda Tycoon são as visitas frequentes de Liselotte. Então, a princípio, ele se pergunta se ela sabe sobre o que ele está escondendo. Mas então, ele descarta isso depois de saber que ela aparecerá com o mestre do ateliê, a quem ele planeja conquistar para o seu lado. No dia seguinte, Eurícia, Liselotte e Rikudo revisam seu plano para resgatar Hildegard. E depois de concluir seus planos, Rikudo garante a Kurt que ele tirará Hildegard. Depois que Kurt sai sem Curry para ajudar Luna a fazer compras, Liselotte dissipa suas ilusões, e Eurícia nota que a espada deve estar desembainhada para a ilusão funcionar. Como eles não podem visitar Tycoon com uma arma desembainhada, eles concluem que é melhor Liselotte lançar 2 ilusões, agindo como Rikudo para evitar o efeito holográfico e também esconder sua arma. Enquanto eles se dirigem para a mansão de Tycoon, eles descobrem que Kurt foi contratado como chefe junto com um Curry para o próximo evento na mansão. Então eles riem e choram depois de perceberem que estão perdidos. Na noite anterior, enquanto Kurt encerrava o dia, os guardas da cidade o procuram e dizem a ele que foi pedido para ele preparar pães de carne para o próximo evento na mansão de Tycoon. Então ele entrega amostras aos soldados para experimentarem, e quando eles comem, recuperam toda a energia perdida enquanto guardavam o festival. No dia seguinte, Kurt e Akuri aparecem na mansão com os pães de carne que ele havia preparado. Ao saber da presença da princesa, ele se preocupa que os pães de carne que fez não sejam do agrado dela. Mas o assistente de Ticcone diz a Kurt para não se preocupar e que ele deve ficar por perto, pois Lancelot ou Ticcone podem chamá-lo a qualquer momento. Deixado sozinho, Kurt encara em silêncio a porta que, pelos projetos, ele sabia que levava onde Hildegard estava refém. Enquanto isso, Lancelot e Rikuto conversam com Tycoon, e Eurasia, agindo como guarda, percebe que não pode deixar seu posto, então se preocupa com Kurt, esperando que ele não haja por conta própria. De volta à cozinha, Akari nota o olhar perturbado de Kurt, então, quando ela pergunta, ele diz que um de seus amigos está preso atrás da porta, a qual ele não tem acesso, e para sua surpresa, ela diz que pode levá-lo até lá.
Sem perder tempo, Akari se agarra a ele e se teletransporta para o outro lado da porta, para um corredor escondido. E assim que ele vê que ela pode levar alguém junto, ele pede para ela levá-lo de volta. Mas Akari diz que não pode e começa a chorar. Ele então ouve a voz de uma mulher vindo de uma porta próxima, então sua curiosidade o domina, e como um ladrão, ele habilmente arromba a fechadura da porta trancada, esperando encontrar Hildegard. Mas vê uma senhora chamada Famil no quarto. Famil fala gentilmente com Kurt e revela que está doente. Mas depois de provar os pães de carne de Kurt, ela diz que são deliciosos, apesar de não sentir o gosto da comida há um tempo. Kurt olha para Famil e, após adivinhar com precisão que ela é mais velha do que aparenta, ela o chama de mago por ter invadido e acredita que ele tem o que é preciso para resgatar Hildegard. Então ela diz que Hildegard está um andar abaixo deles e o leva para encontrá-la. Enquanto isso, Takone diz a Rikudo que gostaria de oferecer-lhe o título de vice-rei, e Lizelot se desculpa para que Rikudo possa falar com Takone em particular. Depois que ela sai, Takone vai direto ao assunto perguntando a Rikudo se ele tem interesse na juventude eterna, e ele responde que é um dos objetivos de todo o Meister de Telir. Takone então fala sobre como outras raças, como elfos e demônios, vivem mais que os humanos, então as pessoas daquela época tiveram a ideia de transplantar de outras raças para aumentar sua longevidade, mas falhou. Por causa de tais atos antiéticos, a igreja e o conselho governante proíbem e condenam o experimento. Rikuto então pergunta a Taikon por que ele tem tanta pressa em obter a juventude eterna, já que Taikon tem tudo o que precisa. Taikon se recusa a responder à pergunta e Rikuto confirma que ele está escondendo algo deles. De repente, um grito ecoa pela mansão dizendo que ladrões invadiram. Então Yushiria relata o incidente falso a Taikon, alegando que ela lutou contra os ladrões, que correram para a cozinha como se procurassem por alguém. Taikombi corre imediatamente para a cozinha e Lizelot corre logo atrás dele, usando sua ilusão para se esconder. E por esse método, ela entra na câmara secreta que Taikombi notou que estava destrancada. Para sua surpresa, ela o ouve gritando por Famil, sua filha supostamente morta. Então Lizelot verifica o quarto e vê um longo fio de cabelo grisalho. Ela então usa sua habilidade mágica para rastrear quem mais estava no quarto, e com isso, ela capta o cheiro de Kurt. Então ela conclui que deve relatar a Eurícia. No porão, Kurt vê Hildegard, então ele corre para verificar como ela está. Mas depois de confirmar que ela está bem, ele percebe que ela não envelheceu nem um pouco em 5 anos. Então ele diz sem rodeios que ela ainda parece a mesma. Como se esperasse que ele dissesse isso, Hildegard soca o rosto dele com um punho, dizendo que foi o remédio que ele fez para ela que a deixou assim. Kurt se desculpa por sua confusão ao criar o antídoto, mas ela então o repreende por se mudar para outra vila e deixá-la para trás. Cansada de ver o pai apanhar, Akuri grita para Hildegard parar de bater nele, e isso a irrita ainda mais por ele tê-la abandonado para ter um bebê em outro lugar. Temendo por sua vida, ele explica que Akuri não é diretamente sua semente, então Hildegard se acalma e diz que está com fome, e ele oferece a ela um pão muito duro. Enquanto eles discutem como um casal, Famil confirma que foi o remédio de Kurt que deixou Hildegard eternamente jovem, mas Kurt diz a ela que não viu mais nenhuma flor arco-íris para fazer a droga. Quando Kurt descobre que a senhora é fêmea, ele aprende que Taikon havia mentido ao público sobre a morte dela, quando na verdade ela havia envelhecido rapidamente. Kurt tenta descobrir o verdadeiro objetivo de Taikon ao sequestrar Hildegard, e ao se lembrar de pedir pistas ao grupo de Sakura, ele tem uma ideia. Pouco depois, Taikan chega ao porão e ao ver Kurt o toma como um ladrão que invadiu a mansão, mas Kurt refuta sua acusação antes de acusar Taikan de fazer algo muito errado. O Brutamontes acredita que Taikon ama tanto Famil que quer que ela permaneça pequena em vez de crescer. Então Kurt o acusa de ser um R. Kelly. Todos na sala percebem que ele entendeu tudo errado, então Hildegard o atinge para que pare de complicar as coisas. Então ela confirma que Famil quer Taikon morto. Surpreso, Taikon pergunta do que ela está falando, e Kurt se pergunta se Famil ressente tanto o pai. Assustado, Taikon sai correndo do porão, mas então encontra Lizelot e Eurásia, que revelam que estão cientes da situação de sua filha e de como ele tem tentado impedir seu envelhecimento. Taikon admite e até menciona como fez tudo o que um certo homem lhe disse para fazer, mas nada funcionou. Então ele fica frustrado e quebra os anéis em seu dedo para invocar um demônio. Para sua surpresa, nada acontece, então Lizelot explica que as linhas-chave que fluem a magia para invocar os demônios mudaram por causa da fonte termal que foi escavada anteriormente. Isso significa que ele não pode invocar um demônio na cidade. Embora tenha sido um golpe de sorte que frustrou o plano de Taikon, Lancelot age como se tivesse percebido seus esquemas há muito tempo. De repente, Hildegard aparece com uma espada e descobre que as garotas são amigas de Kurt. Então ela age possessivamente como uma esposa ciumenta. Mas Lancelot não deixa passar e elas batalham mentalmente. Felizmente, Ursuri as impede e Hildegard diz que veio para se livrar de Taikon porque ele eventualmente invocará um demônio para seu desejo de alma. Confuso, Takan pergunta por que Famil havia ordenado sua execução e Hildegard diz que é porque ele não conhece o desejo de sua filha e planeja sacrificar vidas inocentes por ela.
Incapaz de aceitar que Famil se rendeu ao destino, Taycan diz que está pronto para se sacrificar ou sacrificar outros apenas para Famil viver normalmente. Hildegard então balança sua lâmina para eliminá-lo, mas para a surpresa de todos, Famil, que aparece com sua idade real, vem correndo para detê-los. Ela corre para Tycoon, que não podia acreditar em seus olhos, e diz a ele que Kurt a curou com seus pães de carne. Os outros não ficam tão surpresos, já que é algo fácil para Kurt sempre fazer algo novo. Enquanto isso, à medida que a paralisia passa pouco a pouco, Kurt instrui a Curi a lhe dar uma pílula de sua bolsa, e assim que ela o faz, ele começa a se mover livremente. Lislelot, por outro lado, condena as ações de Tycoon, e embora ele devesse ter sido preso, ela o perdoa dizendo que está atualmente agindo como membro do ateliê. Então ela ordena ao Chultan ajudar o ateliê deles daquele momento em diante. Com as coisas quase voltando ao normal, as garotas esperam questionar Hildegard mais tarde, e enquanto prometem libertar Saul Flair depois, do nada, um homem estranho se manifesta e Hildegard o identifica como Scriptor. O mestre planejador os informa que veio para reescrever seus planos de tal forma que progridam como ele pretendia, mas as garotas planejam frustrá-lo mais uma vez. Ao vê-lo, Tacon fica furioso ao saber que Scriptor estava por trás da situação de sua filha e também foi quem ordenou o assassinato de Lislelot. Ele avança direto para ele e desfere um golpe poderoso. Infelizmente, Scriptor defende não apenas seu golpe com um círculo mágico, mas também o ataque de espada de Eurícia. A espada dela então quebra sua barreira, e ele percebe que ela está empunhando uma espada sagrada. Então ele derrama o sangue de sua garrafa no círculo mágico, e ele ativa imediatamente e logo depois ele se retira. Imediatamente, o mesmo Lorde Demônio aparece novamente e explica que sua raça são seres espirituais, por isso eles são capazes de reaparecer. Liselot então tenta usar sua lâmina, mas o demônio a derruba imediatamente. Hildegard então dispara um ataque contra ele, e enquanto as garotas tentam dar continuidade, o Lorde Demônio as atinge com uma arma de longo alcance e explica que apenas a espada de Eurícia pode afetá-lo, mas como ele a tornou incapaz de empunhá-la, ele é imparável. Liselot rapidamente analisa a situação e conclui que o Lorde Demônio simplesmente se alimenta do medo, e o que eles precisam fazer é abalar seu ego para afastá-lo. Enquanto o monstro tenta causar-lhes mais dor, Kurt casualmente entra no círculo mágico e diz que faz uma eternidade desde a última vez que viu um Lorde Demônio, então ele fala casualmente sobre o monstro à sua frente como uma barata irritante da qual ele tentou se livrar várias e várias vezes. O Lorde Demônio fica irritado e ataca Kurt com suas chamas, mas a Curi usa uma carta de reversão do Uno, deixando a criatura provar do próprio veneno. Depois de ser ferido por suas próprias chamas, a dor em suas feridas diminui. Então Yushiria pega sua espada e vai até Kurt para protegê-lo do segundo ataque de chamas. Desta vez, ela o corta em dois e dispara uma chama azul de sua espada contra o demônio, que quase o queima até a morte. Mais determinado, o Lorde Demônio empala Hildegard, ou assim ele pensou. Para sua surpresa, ela revela que estava protegida pelo pão duro que Kurt havia lhe oferecido antes. Então, o Lorde Demônio se pergunta quem é Kurt. Mas depois de pensar um pouco e perceber que Kurt é da Vila Rast, ele grita de frustração e desaparece no nada. Mais tarde naquela noite, Kurt explica a todos que sua vila havia encontrado maneiras de derrubar Lordes Demônios, e ele pensou que haviam se livrado de todos eles. De repente, um buraco no selo mágico se abriu, e criaturas semelhantes a vermes dispararam, procurando almas para devorar. Mas quando o assistente de Tycoon aparece com uma caixa de pães de carne, as criaturas se agarram ao lanche como uma alternativa melhor antes de desaparecerem. Após o calvário, o homem informa Bandana sobre como Tycoon havia anunciado a sobrevivência da família a todos, e como Hildegard e Soul Flayer partiram para sua terra natal após serem entrevistados por Mímico. Além disso, a barraca da lua cheia prosperou graças à invenção de Kurt, e isso fez Bandana insistir que a identidade de Kurt realmente precisa ser mantida em segredo. Após dias, Kurt é nomeado cavaleiro e Eurasia recebe o título de baronesa, mas Kurt se sente indigno de sua posição. Enquanto ele reclama, Liselot se elogia por manipular a todos e diz a Eurasia que seu objetivo é fazer de Kurt um marquês um dia. Em outro lugar no deserto, Hildegard, que viaja de volta para casa com Soul Flayer, lembra como ele fez uma flor especial para ela, em vez da Diori Chalcum como Shida preferia. Ela então observa que foi a primeira vez que o encontrou em 1200 anos. De volta à mansão, tudo volta ao normal. Mais uma vez, durante um chá, Rikuto informa a Kurt que o designará para sua posição como mestre do ateliê por enquanto, já que ele estará indo para a capital. E com todos chamando isso de ocorrência comum, Kurt aceita o título. Chegamos ao fim do resumo de hoje. Se você deseja que um dos romances das garotas tivesse sido explorado mais a fundo, solte a imaginação nos comentários. Para ficar por dentro dos nossos vídeos, curta e se inscreva no nosso canal.